FDCI, superior em tudo. O tema que me coube nesta oportunidade é a liberdade provisória e a fiança na sistemática da nova lei 12.403, de 4 de maio de 2011. Muito bem. Seguindo a tendência filosófica minimalista da aplicabilidade do sistema criminal às mazelas sociais, no dia 5 de maio do corrente ano, foi publicada essa nova lei, que traz significativas alterações em alguns institutos, como as prisões, a liberdade provisória, revigorando substancialmente o Instituto da Fiança, que, mesmo nunca tendo sido revogado, na prática, era pouco utilizado com a devida seriedade. Bom, de acordo aí com a nova redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Percebe-se desse dispositivo que cabe ao juiz analisar o caso concreto e, identificando ilegalidade no flagrante, na autuação ou excesso de prazo, ele deverá relaxar a prisão. Sendo o caso de prisão legal, há duas alternativas para o juiz. Ele, em primeiro lugar, verificará a possibilidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, medidas estas elencadas no artigo 319, agora introduzido, alterado pela nova lei 12.403. Ou ainda, não sendo o caso de prisão preventiva ou de aplicação de qualquer das hipóteses de medida cautelar, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, mas agora pode condicioná-la ao pagamento de uma fiança como medida cautelar. Bom, o parágrafo único, o caput e o parágrafo único do ainda vigente artigo 310 do Código de Processo Penal tornavam praticamente inaplicável o instituto da fiança, salvo raras as exceções, como nas hipóteses de crimes contra a economia popular e de sonegação fiscal, que, por expressa previsão legal, o juiz só poderia conceder liberdade provisória a esses crimes mediante fiança. Bom, salvo esses casos, o então ainda vigente, artigo 310, ele tornava praticamente inaplicável o instituto da fiança. Por quê? Porque estabelecia a regra geral da liberdade provisória sem fiança. Sempre que o agente viesse a cometer o fato, nas hipóteses em uma das condições de excludente de licitude, como na hipótese de legítima defesa, por exemplo, ou sempre que não fosse hipótese de prisão preventiva. Bom, então vocês percebem, pela leitura aí do
artigo 310, ainda em vigor, que, de fato, né, com a previsão do caput e parágrafo único desse artigo, a regra era a liberdade provisória sem fiança. Muito bem. Com a entrada em vigor da nova lei, a liberdade provisória sem fiança deixa de ser a regra, já que o parágrafo único do artigo 310 limita-se a prever a liberdade provisória sem fiança unicamente para as hipóteses em que o agente vier a praticar o fato nas condições de um excludente de ilicitude, excluindo a determinação de concessão de liberdade provisória sem fiança quando não for hipótese de prisão preventiva. Muito bem. Alguns podem argumentar que o artigo 310, inciso 3, ainda prevê a liberdade provisória sem fiança. Isso é fato. Mas, certamente, penso eu, que a liberdade provisória sem fiança, ela será reservada para os casos que, por expressa disposição legal ou constitucional, não permite fiança. Muito bem. E, nesse sentido, já vem se manifestando a doutrina que o artigo 310, inciso 3, né, do Código de Processo Penal, ele deve ser interpretado em conjunto com os demais dispositivos da nova lei. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deverá o juiz conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código. Ou seja, a partir, então, do dia 4 de julho do corrente ano, sendo o caso de concessão de fiança, o juiz vai impor a fiança com fulcro aí, ó, do artigo 319, inciso 8 do Código de Processo Penal. Além de outras medidas cautelares aplicadas cumulativamente. Vê-se, então, né, que a liberdade provisória sem fiança acabou tendo o seu campo de atuação bastante reduzido. E já não era assim, né? A regra geral, portanto, agora é a fiança, que ganhou uma nova e providencial roupagem, né? Sendo revigorada, o que poderá implementar a sua efetividade no tocante ao princípio da segurança pública. Bom, de acordo com o artigo 319, inciso 8, a fiança, ela será prestada. Os senhores aí podem ter acesso à leitura, né? Para assegurar o comparecimento do agente aos atos do processo, para evitar a obstrução de seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Bom, pagamento, então, da referida caução, como se vê, visa o quê, gente? A cautelar o processo. Na medida em que o indiciado, o acusado, ele vê-se o quê? Incentivado, motivado a comparecer em juízo para, ao final, sendo absolvido, ele o quê? Ser restituído de toda a fiança. Né? Mas é fato, entretanto, que alguns acusados, eles descumprem o cumprimento firmado com o pagamento da fiança. Né? E as hipóteses aí, ó, de quebramento da fiança, elas estão elencadas aí no artigo 341 do Código de Processo Penal. Os senhores aí podem, inclusive, né, ter acesso a elas. Muito bem. E o que acarreta o quebramento da fiança? Tá? O quebramento da fiança, segundo o artigo 343 do Código de Processo Penal, pode o quê? Importar na perda de metade do valor da fiança paga, cabendo ao juiz decidir sobre a aplicação de outras medidas cautelares e até mesmo, se for o caso, na decretação da prisão preventiva do acusado. Bom, outra novidade importante é que, no intuito de fortalecer e incentivar, né, o comparecimento do acusado e o não quebramento da fiança, os valores da fiança foram substancialmente majorados, podendo o juiz aumentá-los em até 1000 vezes. Bom, assim,
feita uma prisão em flagrante e sendo casos de aplicação de fiança,